Saudamos os nossos amigos e irmãos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. No vídeo de hoje, nós sairemos um pouco da linha do Apocalipse, nas quais nós fizemos o vídeo anterior, mas no próximo vídeo nós daremos continuidade com o assunto relativo às 7 trombetas, tá? No assunto de hoje nós vamos abordar extrair de um texto da Bíblia, nas quais eles é muito significativo, e vocês, meus amigos e irmãos, vão entender por que é bem significativo. Então nós vamos extrair 3 nutrientes muito significativos neste verso, um simples verso da Bíblia. Por isso que é importante que cada vez que nós formos estudar a Bíblia, nós estudarmos um verso e até entendermos bem o que o verso está nos dizendo, ok? Então, antes de nós darmos início ao estudo desse vídeo, nós vamos fazer aqui uma breve oração rogando a Deus auxílio. Fechemos os nossos olhos para uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, vimos a Ti solicitar, pedir ajuda, auxílio por intermédio do Espírito Santo, para que nos ajude, para que nos capacite a falar em Teu nome. Oramos agradecidos, certo, de que nos ouve, porque nós o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, o texto que nós vamos comentar neste vídeo está aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 13 e o verso 13. Esse texto, ao meu ver, é muito extraordinário. Vocês vão ver por quê, amigos e irmãos. Olha o que diz o texto. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Olha que interessante, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então, o que nós vamos extrair hoje é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e nós vamos ver a comunhão do Espírito Santo. Vamos ver quantas coisas estão contidas num simples verso da Bíblia, ok? Muito bem, então nós já lemos aí o texto, já deu para entender que nós vamos usar esse termo, graça associado a Jesus Cristo, amor associado a Deus e comunhão associado ao Espírito Santo, ok? Então, o primeiro texto que nós vamos ler vai falar do amor de Deus. Então, não poderia ser diferente de que usar esse texto. 1 João 4:8, que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ou seja, esse texto está nos dizendo que Deus é um ser que ele está assim repleto, ele está transbordante de amor. E nós vamos ver as formas de amor. Por exemplo, o amor de Deus é um amor diferenciado, né? Do amor humano. Por exemplo, um pai ama seu filho, o filho ama o pai, então amor de pai para filho. O esposo ama a esposa, amor de marido e mulher. Nós amamos os irmãos da igreja, amor fraternal. Então, agora que nós vamos ver o amor de Deus, que ele é diferenciado de um amor comum e humano, ok? Então, nós vamos para o primeiro texto, agora que nós vamos abordar a questão do amor, que diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse texto é muito conhecido de todos nós, né? Diz que Deus amou o mundo, no caso amou as pessoas, amou tanto que fez uma doação, ou seja, que deu, e ele não deu qualquer coisa, ele deu, Deus deu o que tinha de melhor, o que ele tinha de melhor, ele deu, que foi seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus doou o que ele tinha de melhor, para que ninguém perecesse, mas que todo aquele que livremente escolher, optar, decidir, aceitar,
crer no Filho unigênito não vai perecer, ou seja, fazer uma escolha certa também, ok? Não vai perecer, pelo contrário, vai ter vida eterna. Quando fala aqui vida eterna, não é esta vida relativa a este mundo, é vida eterna, uma vida que nunca vai ter fim. Então olha que conteúdo desse verso. Deus amou tanto, a Bíblia usa o termo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ok? Então nós vamos agora, um próximo texto, nós vamos analisar um pouquinho esse amor de Deus, tá? Diz assim, ó, tá em Romanos 5, 7 e 8, que diz assim, ó: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Aqui o texto está nos dizendo que dificilmente uma pessoa morreria como um substituto no lugar de uma pessoa. Pois pode ser que por uma pessoa que ela goste, que está do seu lado, que está próximo de você, que cuida de você, que tem um cuidado especial para com você, nas quais você considera muito. Pode ser que uma pessoa se anime a morrer por uma pessoa sim. Agora nós vamos contrastar com o verso a seguir, que diz assim, ó: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que verso interessante, diz que Deus dá prova, ou seja, Deus não diz que ama, ele diz que ama e ele dá prova. É igual a gente, não é eu dizer que eu amo uma pessoa, mas só dizer que eu amo, eu preciso provar na vida, na prática, desenvolvendo uma ação, uma atitude nas quais prove que realmente eu amo a pessoa. E aqui o texto diz que Deus prova seu próprio amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo pecadores. Um pecador para Deus, ele é uma pessoa extremamente assim, vamos dizer assim, está em um estado de rebeldia. Mas aqui diz que Deus morre por uma pessoa que até mesmo que não acredite nele, até mesmo que não acredite nas coisas de Deus, mas Deus Jesus deu a sua vida para que qualquer pessoa, para que toda pessoa possa ter oportunidade de salvação. Olha que interessante esse verso. Esse texto aqui, dando provas contundentes de que Deus realmente nos ama, deu seu Filho unigênito para morrer por nós, estando nós ainda em pecado. Continuando a leitura, agora nós vamos ler um texto dos testemunhos, que é muito esclarecedor no que diz respeito a essa obra de Jesus. Ou seja, que lá no céu Deus fez antes que entrasse o pecado no mundo, Deus tomou uma devida providência. Nós vamos ver nesse texto, que diz assim, olha o conteúdo desse texto, amigos e irmãos. Nos concílios do céu foi feita provisão para que os homens, embora transgressores, não perecessem em sua desobediência, mas pela fé em Cristo, como seu substituto e fiador, pudessem se tornar eleitos de Deus, predestinados para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus deseja que todos se salvem. Para isso foi feita ampla provisão ao dar seu Filho unigênito para pagar o resgate do homem. Os que se perderem perecerão, porque recusaram a ser adotados como filhos de Deus mediante Cristo Jesus. Então, o céu, antes que houvesse pecado, pela onisciência de Deus, Deus tomou todas as providências no sentido, ou seja, Deus não, se caso o homem pecasse, porque o plano foi feito antes, se caso o homem pecasse, Deus já tinha tomado uma providência, uma providência prévia, antes que houvesse o pecado, ok? Então Deus tomou a devida providência.
Então aqui diz que os que se perderem, se perderão porque recusaram a ser adotados como filho de Deus mediante Cristo Jesus, ok? Então os textos são bastante esclarecedores. Agora, nós vamos falar um pouco da graça. Nós falamos amor, graça e comunhão. Agora nós falamos do amor de Deus. Agora nós vamos falar um pouco da graça, a graça do Senhor Jesus Cristo. Então o texto combina a graça com Jesus Cristo. Então nós vamos ver aqui agora, ok? O primeiro texto que nós vamos ler está no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 3 e verso 4. Olha nesses textos a combinação que existe entre Deus o Pai e o Filho em termos de salvação e em termos de amor e graça, ok? Diz assim, no verso 3, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo, tá? No caso, Jesus, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, o Pai. Então, Jesus se entregou, mas ele fez isso em conformidade e de comum acordo com o Pai, tá? Então, foi um plano elaborado pela divindade para salvar a humanidade. Podemos ver, assim, nesses textos, amigos e irmãos, assim, o interesse de Deus, o cuidado de Deus, o zelo que Deus tem por nós seres humanos pecadores, tá? Isso é muito extraordinário, amigos e irmãos. Nós vamos ver agora um texto que vai falar relativo a isso. Diz assim, ó, olha só que situação, olha o conteúdo desse texto. Nunca foi o filho mais amado por seu pai, pela família celestial e pelos habitantes do mundo, dos mundos não caídos, do que quando se humilhou a ponto de suportar a ignomínia, a humilhação, a vergonha e os maus tratos, tornando-se o portador dos pecados em seu próprio corpo, pagou a penalidade daquilo sobre que está fundamentado o poder de Satanás sobre a humanidade, no caso, o pecado. Então, nunca Jesus foi tão amado pelo Pai, pela família, pelos anjos do céu, pelos mundos não caídos, do que quando Jesus se humilhou lá na cruz, a ponto de suportar tamanha humilhação, vergonha. Nunca ele foi tão amado por esses seres do que quando Jesus se humilhou lá na cruz para salvar a raça caída. Amigos e irmãos, quão extraordinário quão significativo são essa análise, esse estudo, essa compreensão. Agora nós vamos continuar falando sobre a graça. Diz assim, ó, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O texto está nos dizendo agora que pela graça nós somos salvos. Nós entendemos que a graça não seja um nome, seja uma pessoa, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós obtemos assim a salvação. A salvação é pela graça, mas nós nos apossamos disso pela fé, pelo aquilo que nós não vemos, mas nós sabemos que existe, ou seja, nós entendemos que Jesus verdadeiramente veio a este mundo, derramou seu sangue precioso. Isso é revelado na Bíblia Sagrada com muitos detalhes, então nós acreditamos nisso pela fé, então por isso somos salvos pela graça e nós apossamos disso pela fé, ok? Continuando, olha o que diz esse texto dos testemunhos, relativo ainda a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim,
o Senhor viu em nosso estado caído, viu nossa necessidade de graça e paz. Graça, graça quer dizer favor concedido a alguém que não merece, alguém que está perdido. O fato de sermos pecadores, em vez de excluir-nos da misericórdia e do amor de Deus, torna o exercício de seu amor para conosco uma necessidade definida, a fim de que possamos ser salvos. Nós não merecemos salvação, amigos e irmãos. Esse texto é bem claro, certo? Porque está nos dizendo aqui, graça quer dizer favor concedido a alguém que não merece. Se nós um dia formos salvos, nós seremos salvos pelos méritos, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou seu precioso sangue para nos salvar. Continuando, agora nós vamos ver aqui alguns textos do Evangelho de João. Muitas vezes nós falamos assim, Jesus morreu, quem matou Jesus foram os judeus, em comum acordo lá, tramaram a morte de Jesus. Outros dizem assim, quem matou Jesus foi os romanos. Sim, eles tramaram a morte de Jesus, os romanos executaram a sentença, ok? Mas nós vamos ver nesses textos, realmente foi assim, ok? Nós vamos ler aqui, diz assim, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandato recebi de meu Pai. A prova do amor de Jesus aqui nesse texto. Então, quando Jesus foi preso lá, lembra que quando Jesus foi preso, se Jesus não quisesse, ele tinha todo o poder nas suas mãos para se recusar, mas ele livre e espontaneamente e amorosamente se entregou, ou seja, ele estava se doando para salvar a humanidade, para salvar você, para me salvar, para salvar as pessoas piores que existem no mundo. E Jesus ama as pessoas, ama todas as pessoas, nas piores das situações que existem. Jesus nos ama, Jesus quer salvar, Jesus deu seu precioso sangue. Amigos e irmãos, isso é tremendo, isso é extraordinário, amigos e irmãos. Nós vivemos um mundo caótico, um mundo cheio de pecado, de desgraça e de miséria, e Jesus está dizendo que quer nos salvar, Ele quer criar um novo céu e uma nova terra. Vamos continuar aqui a leitura dos textos. Olha o que diz esse texto, falando ainda da graça. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Não é a vida física que é especificada aqui, mas a vida eterna, a vida que é exclusivamente propriedade de Deus. Tinha essa vida. A vida física é algo que cada indivíduo, cada um de nós, recebemos. Ela não é eterna ou imortal, pois Deus, o doador da vida, toma-a de volta. O homem não tem controle sobre sua vida, mas a vida de Cristo não era emprestada. Olha que interessante aqui, está falando que a vida que estava em Jesus que era a luz dos homens. Aqui não está dizendo da vida física, tá? Mas a vida está falando aqui da vida eterna, não tá, ok? O texto é bem claro. Eu vou sugerir a vocês que vocês leiam várias vezes repetidas esses textos. Eu li várias vezes, é muito familiar na minha mente e é extremamente importante para a minha vida espiritual. Continuando, diz assim, ninguém podia tirar a vida dele. Eu, no caso de Jesus, espontaneamente a dou, disse ele. Nele estava a vida original, não emprestada, não derivada.
esta vida não é inerente ao ser humano. Ele só pode possuí-la por meio de Cristo. Não pode conquistá-la. Ela lhe é dada gratuitamente se crer em Cristo como seu Salvador pessoal. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a fonte da vida franqueada para o mundo. Então nós vimos aqui esses textos, amigos e irmãos, muito esclarecedores relativo ao amor de Deus e à graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos ver relativo ao Espírito Santo. Olha só que interessante aquele verso, né? Amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito. Quanto nós podemos extrair de um só texto da Bíblia? Então agora vai falar com relação à comunhão do Espírito Santo, ok? Diz assim, ó, no caso de Jesus, aqui em João 14, 16, 17, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha só, o Espírito da verdade habita convosco, ele deseja habitar conosco, o Espírito da verdade. Vamos continuar a leitura, tudo no livro de João, falando de quem? Falando do Espírito Santo. Diz assim, Jesus falou isso: quando, porém, vier o Consolador, eu gosto da versão que diz conselheiro. Quando, porém, vier o conselheiro ou o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Então ele contrasta que esse é o Espírito da verdade, ok? Que dele procede, ele dará testemunho de mim. Ou seja, o Espírito Santo vai dar testemunho de Jesus, ok? O Espírito Santo vai dar testemunho de Jesus. O outro verso, ainda no livro de João, diz assim, ó, quando vier, porém, o Espírito da verdade, interessante, a ênfase, o Espírito da verdade, é para contrastar com os espíritos da mentira, ok? Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha que interessante, diz aqui que o Espírito Santo, ele vai nos guiar em toda a verdade. Se você começar ler a Bíblia, eu quero entender mais a Bíblia e tal, e você for todos os dias, Senhor, me ajuda a entender a Bíblia. Irmão, você vai ficar impressionado como o Espírito Santo vai te guiando, vai levando você para lê tal texto, combina esse texto com qual texto. E falo isso por experiência própria, irmão. O Espírito Santo tem me ensinado versos que eu nunca escutei alguém falar, nunca alguém ficou explicando para mim, mas ele foi me levando a vários textos à medida que eu ia estudando. Olha só isso aqui, ainda em João. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Duas coisas tremendas aqui neste verso. Diz assim que ele vai nos ensinar e vai nos fazer lembrar. Tremendo, né? Quem é que ensina? Eu gosto de chamar essa pessoa aqui de professor. Não é um professor comum, porque eu entendo que ele é o único professor que não precisa aprender mais nada. Ele é o único professor infinito. Todas as pessoas que vivem neste mundo, todos podemos ser professores, mas vamos ser eternos alunos. Então ele vai nos ensinar e vai nos fazer lembrar aquilo que nós estudamos, que nós buscamos com ansiedade hoje, amanhã, depois ele grava, ele fixa na nossa mente e a gente não esquece mais. E nós temos o desejo de partilhar com as outras pessoas. Mais um texto. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo
há de anunciar. No caso de Jesus, está dizendo que o Espírito Santo vai glorificar Jesus. Interessante que Jesus glorifica o Pai e o Espírito Santo glorifica Jesus. Irmão, dá para perceber, amigos e irmãos, assim, uma unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o interesse que ele tem, a obra que ele realiza em prol das pessoas, em prol dos seres humanos que vivemos nesse mundo de pecado. Agora, esse verso, veja o que vai dizer. Quando ele vier, no caso do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, entendemos que só o Espírito Santo é o agente assim, poderoso para conseguir convencer uma pessoa de que ela pecou. Então, ele trabalha arduamente, falando aos nossos ouvidos, falando, olha, você fez tal coisa errada, assim, e aí cria na gente uma consciência que a gente errou, isso, e aí nos leva a Deus, o Pai, a suplicar o perdão, graça e misericórdia. Vamos continuar aqui a leitura. Olha o que diz aqui nesse livro, O Desejado de Todas as Nações. Esse texto é extraordinário, diz assim, ó, olha, por intermédio das Escrituras, o Espírito Santo fala à nossa mente e grava a verdade no nosso intelecto, no nosso coração. Então, qual é o instrumento que o Espírito Santo usa? As Escrituras Sagradas é um instrumento que o Espírito Santo usa para nos ensinar, para nos corrigir. Eu costumo chamar a Bíblia de o manual da vida, porque na Bíblia nós encontramos informações para todos os aspectos da nossa vida. Lá encontramos informações para tudo que existe na vida. Continuando, olha só esse texto. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Não mais havereis de dizer, não posso compreender, não mais verei por espelho, imperfeitamente. Sereis capazes de compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então, muitas vezes a gente não entende tal parte da Bíblia, não entendo tal parte da Bíblia, não entendo isso, mas às vezes é porque nós não cavamos, nós não vamos lá, insistimos, às vezes nós insistimos em tantas coisas na nossa vida, mas as coisas às vezes não insistem. Aqui está dizendo que Deus vai como que descortinando, assim, vai descortinando a nossa mente, vai fazendo com que a gente vai fazendo descobertas. Então, a coisa mais extraordinária, meu amigo, irmão, que tem é fazer descoberta na Bíblia. Isso nos dá motivação, isso nos dá alegria, nos dá esperança, nos ajuda a vencer as adversidades, os problemas da vida e nos leva ao caminho da salvação. Então, leiam mais esse texto. Olha aqui o conteúdo desse texto. Mais um, diz assim: o Salvador veio glorificar o Pai pela demonstração de seu amor. Assim, o Espírito havia de glorificar a Cristo, revelando ao mundo sua graça. Interessante, o Salvador veio glorificar o Pai pela demonstração do seu amor. E o Espírito Santo veio glorificar a Cristo. Veja, amigos e irmãos, a unidade que existe com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Continuando. Aqui nós vamos ler esse texto para a gente finalizar o vídeo de hoje. Desejoso que seja muito importante para você, meu amigo e irmão. Diz assim, ó: como a vida física se mantém pela comida, assim é a espiritual mantida pela palavra de Deus. E toda alma deve receber por si própria vida da palavra de Deus. Como temos de comer por nós mesmos a fim de receber nutrição, assim devemos receber a palavra por nós mesmos. Não o havemos de obter simplesmente por meio de outra pessoa. Cumpre-nos estudar cuidadosamente a Bíblia,
pedindo a Deus auxílio do Espírito Santo, para que possamos compreender a palavra. Devemos tomar um versículo, nós estamos tomando hoje um versículo, 2 Coríntios 13, 13. Devemos tomar um versículo e concentrar a mente na tarefa de averiguar o pensamento posto por Deus para nós. Convém demorar-se sobre esse pensamento até que nos apoderemos dele e saibamos o que diz o Senhor. E esse texto, ele faz, nós todos os dias, né, nós nos alimentamos 3 refeições, nós não conseguimos ficar sem ela. Ela provê nutrientes para a nossa vida física. Aqui esse texto é altamente esclarecedor, porque nós alimentamos fisicamente, mas às vezes nós nos alimentamos espiritualmente como deveríamos. Às vezes nós ficamos nutridos fisicamente, mas às vezes espiritualmente nós estamos desnutridos. É muito importante buscarmos nutrientes nas coisas de Deus. Uma pessoa nutrida fisicamente, nutrida espiritualmente, será uma pessoa diferente, principalmente se a pessoa se alimentar adequadamente com os alimentos corretos e se alimentar espiritualmente com os conteúdos importantes, e nós ficaremos nutridos duplamente. Amigos e irmãos, desejoso eu estou que esse vídeo possa ser muito importante para você, para sua família, para você que já é cristão, para você que ainda não aceitou, que ainda não decidiu estar ao lado de Jesus. Faço votos que você ouça e que você seja motivado, seja convencido a tomar uma posição ao lado de Jesus, a ler mais a Bíblia, estudar a Bíblia, tá certo? Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês.